E se eu te dissesse que o anticristo pode estar vivo neste exato momento? Que, enquanto você assiste a este vídeo, o mundo já está totalmente preparado para recebê-lo. Essa não é uma ideia de ficção, mas uma realidade descrita há séculos nas páginas da Bíblia. A pergunta que ninguém ousa fazer é: e se ele aparecer amanhã? Vivemos em uma era sem precedentes. Guerras, crises globais, avanços tecnológicos assustadores e uma sociedade cada vez mais sedenta por respostas imediatas criam um cenário perfeito para a chegada de um líder que prometa paz e solução para todos os problemas. Mas o detalhe é que essa paz será apenas uma armadilha. O que antes parecia impossível hoje é visível diante dos nossos olhos. Sinais claros mostram que as profecias estão se cumprindo, e ignorá-los pode ser o maior erro da nossa geração. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que milhões acreditam que estamos mais próximos do que nunca da revelação do Anticristo. Se você quer estar por dentro de cada detalhe dessas profecias e não ser pego de surpresa, já se inscreva no canal e ative o sininho. A jornada começa agora. Ao longo da história, muitos tentaram adivinhar quem seria o Anticristo, mas a Bíblia não deixa dúvidas. Ele não é uma lenda, nem uma metáfora, mas uma figura real que surgirá no palco mundial. Diferente de ditadores do passado que impuseram medo pela força, este líder será recebido com entusiasmo, pois conquistará multidões com carisma, inteligência e promessas de esperança. O apóstolo Paulo descreve como o homem da iniquidade, aquele que se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Senhor. Não será apenas um governante ou um político, mas um personagem que reunirá poder espiritual, econômico e militar em suas mãos, enganando as nações com sinais e palavras sedutoras. Durante séculos, cristãos acreditaram que sua chegada estava distante, algo reservado para um futuro remoto. Porém, olhando para os acontecimentos atuais, percebemos que cada profecia ganha contornos palpáveis. O mundo não apenas espera por um líder, mas clama por ele. A identidade do Anticristo permanece oculta por enquanto, mas sua aparição não será difícil de reconhecer. Ele virá quando todos estiverem dispostos a segui-lo cegamente, acreditando que ele é a resposta definitiva para os problemas da humanidade. Nas últimas décadas, a humanidade passou por transformações tão rápidas que parecem ter comprimido séculos em poucos anos. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta e se tornou o centro da vida moderna. Smartphones, inteligência artificial, redes sociais e vigilância digital mudaram a forma como pensamos, compramos, trabalhamos e até como nos relacionamos. No campo político, vemos nações cada vez mais interligadas, onde decisões tomadas em um país afetam imediatamente o restante do mundo. A economia globalizada já não depende apenas de moedas físicas. Moedas digitais, sistemas de pagamento instantâneo e rastreamento financeiro permitem um controle que antes seria inimaginável. E a religião? Em meio a tantas crises, cresce a busca por uma espiritualidade mais universal, que promete união sem exigir compromissos profundos. Um terreno fértil para discursos de líderes que falam em paz e inclusão, mas escondem intenções muito maiores. Pela primeira vez na história, todos esses elementos parecem se alinhar de forma perfeita. O que antes era apenas previsão profética hoje encontra um cenário totalmente preparado para que aconteça. O mundo está conectado, vulnerável e esperando alguém que ofereça soluções rápidas. Esse ambiente é o palco ideal para o surgimento do Anticristo. O livro do Apocalipse descreve uma cena impressionante. Duas testemunhas de Deus pregarão em Jerusalém, confrontando o mundo com a verdade. Após sua morte, seus corpos permanecerão expostos, e pessoas de todas as nações os verão ao mesmo tempo. Para gerações passadas, isso parecia impossível. Como todo o planeta poderia testemunhar um acontecimento localizado em uma única cidade? Hoje, a resposta está diante de nós. Com a internet, transmissões ao vivo e redes sociais, qualquer evento pode ser compartilhado instantaneamente com bilhões de pessoas. Um simples celular na mão de um transeunte seria suficiente para que o planeta inteiro acompanhasse essa cena em tempo real. A profecia que antes parecia misteriosa agora é totalmente plausível. A tecnologia não apenas possibilita, mas já habituou as pessoas a consumir acontecimentos mundiais ao vivo, como guerras, desastres, celebrações e tragédias. O cumprimento desse sinal não depende mais de imaginação. O cenário está pronto. O impacto será global. Multidões não apenas assistirão, mas reagirão, comentando e espalhando cada detalhe em segundos.
Esse primeiro sinal mostra claramente como a humanidade já possui as ferramentas exatas para que a palavra se cumpra sem nenhum obstáculo. O Apocalipse alerta que, em um futuro próximo, ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Durante séculos, isso soava como ficção ou metáfora. Mas hoje, a realidade caminha perigosamente para esse cenário. A digitalização do dinheiro, cartões de crédito, aplicativos de pagamento e moedas virtuais criam um ambiente no qual todas as transações podem ser rastreadas e monitoradas instantaneamente. A tecnologia biométrica, como reconhecimento facial, digitais e escaneamento de retina, já permite identificar cada indivíduo em segundos. Governos e empresas conseguem saber onde você está, o que compra, para onde viaja e até seus hábitos de consumo. Esses sistemas, que antes seriam inimagináveis, agora são aceitos e até desejados pela população por questão de praticidade e segurança. Essa combinação de dinheiro digital e rastreabilidade cria uma rede global pronta para centralizar o controle total. Quando o anticristo surgir, o mundo terá ferramentas tecnológicas que facilitarão a imposição da marca de forma prática e quase indetectável. O que antes era apenas previsão profética agora está muito próximo da implementação real. A população, acostumada à tecnologia e ao monitoramento, pode aceitar sem perceber, preparando o terreno para o cumprimento literal da profecia bíblica. Vivemos em uma era em que valores absolutos são cada vez mais questionados. A cultura moderna promove a ideia de que cada um tem sua própria verdade e que o bem-estar pessoal deve estar acima de princípios eternos. Esse cenário cria terreno fértil para que uma liderança sedutora seja recebida de braços abertos, mesmo que seus valores sejam contrários aos ensinamentos bíblicos. Influenciadores digitais, líderes culturais e até algumas instituições religiosas reforçam comportamentos centrados em conforto, prazer e sucesso imediato, enquanto minimizam o arrependimento, a disciplina e a busca por santidade. Pessoas acostumadas a seguir tendências sem reflexão crítica estarão prontas para se encantar por alguém que prometa soluções fáceis, paz instantânea e prosperidade sem exigências espirituais. O anticristo surgirá em um mundo onde o carisma, a persuasão e a promessa de estabilidade emocional ou social têm mais peso do que a verdade moral. A população está preparada para celebrar e aplaudir um líder que fale o que querem ouvir, oferecendo esperança superficial. Esse terceiro sinal revela um fato alarmante. A sociedade não apenas tolera, mas incentiva líderes que se apresentam como salvadores, tornando o cumprimento das profecias mais rápido e convincente do que jamais poderíamos imaginar. O avanço de uma espiritualidade globalizada está transformando a maneira como o mundo entende Deus. Eventos interreligiosos, alianças entre líderes de diferentes tradições e discursos que pregam a união sem confronto de crenças são cada vez mais comuns. À primeira vista, parece algo positivo: paz, tolerância e diálogo. Mas há um detalhe crucial: Jesus deixa de ser o centro dessas mensagens. Muitas dessas iniciativas promovem valores universais, mas evitam falar de pecado, arrependimento ou salvação. A essência do Evangelho é diluída, substituída por uma fé genérica que agrada a todos, sem exigir compromisso real. Esse ambiente cria espaço para que alguém assuma o controle de uma religião global, oferecendo uma espiritualidade atrativa, mas vazia de verdade. O anticristo se beneficiará dessa preparação espiritual. Ao apresentar uma fé inclusiva, aparentemente pacífica e cheia de esperança, ele poderá conquistar multidões sem resistência. Líderes e fiéis, sedentos por unidade e respostas imediatas, serão atraídos por uma figura carismática que oferece segurança e sentido, mas sem apontar para Jesus. Este quarto sinal revela que o terreno religioso já está pronto para receber uma liderança enganosa. A profecia não depende mais de mudanças futuras. O cenário espiritual global já favorece o surgimento do anticristo. O mundo atravessa crises sem precedentes. Guerras, conflitos regionais, pandemias, desastres naturais e colapsos econômicos geram medo, insegurança e desesperança. Em meio ao caos, cresce o desejo coletivo por alguém capaz de restaurar a ordem e trazer estabilidade. Relatórios de organizações internacionais e pesquisas de opinião revelam que milhões estariam dispostos a abrir mão de soberania ou liberdade em troca de paz e segurança. Essa expectativa global cria o terreno perfeito para a ascensão de um líder carismático. Sua habilidade não estará apenas na força, mas na persuasão. Ele falará diretamente ao medo e à necessidade de conforto da humanidade. A história mostra que grandes líderes sempre surgem em períodos de instabilidade,
Mas o diferencial do anticristo será a aceitação quase universal. Ele será visto como um pacificador, alguém que chega para resolver os problemas que governos e instituições não conseguiram. Este quinto sinal demonstra que o mundo já clama por uma liderança global. Quando essa figura aparecer, estará entrando em um cenário que a própria humanidade criou, acelerando o cumprimento das profecias bíblicas. Não sabemos exatamente quando o anticristo surgirá, mas todos os sinais indicam que seu aparecimento pode acontecer a qualquer momento. O mundo está pronto. Tecnologia, política, economia e religião se alinharam, e a sociedade clama por um líder que prometa paz e estabilidade. Ignorar esses sinais seria fechar os olhos para uma realidade que já se manifesta diante de nós. A Bíblia nos alerta, mas também nos dá um caminho seguro: manter os olhos em Jesus, cultivar a santidade e fortalecer a fé. Preparar-se não é viver com medo, mas com consciência e discernimento. Observar os acontecimentos à luz das profecias nos permite identificar o que é verdadeiro e resistir às seduções de um falso salvador. Além disso, compartilhar essa mensagem é crucial. Amigos, familiares e até desconhecidos podem estar distraídos, absorvidos por notícias e tendências do mundo, sem perceber os sinais que se cumprem. Cada conversa, cada alerta, pode fazer diferença na vida de alguém. Se você deseja se manter informado, compreender os sinais e fortalecer sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossos vídeos. O conhecimento e a vigilância são armas poderosas para quem deseja caminhar seguro em tempos de incerteza. O momento de agir é agora.